Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia e por tudo que nos deu nele até aqui, Pai. Te louvamos e te adoramos. Te louvamos por estarmos aqui diante da Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, mais uma vez, use ela para nos iluminar, para nos enriquecer com as Tuas verdades e para nos guiar, ó Deus, no Seu propósito. Nós oferecemos a Ti a nossa reverência, nossa sede, o nosso coração aberto e te pedimos, Deus, fale conosco mais uma vez pela Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 5 tem como título aí a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Nós vimos no capítulo 4 uma visão do trono de Deus e uma adoração a Deus, e aprendemos que desse trono emana todo o poder que sustenta o universo, que sustenta todas as coisas criadas, que ali está a origem de todas as coisas. Não tem evolução, mas tem criação. E o capítulo 4, a adoração é a Deus, o Criador de tudo. E quem adora no capítulo 4 são os 24 anciãos, são os representantes da humanidade, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo, e os 4 seres viventes. Hoje, no capítulo 5, nós vamos ver que a adoração é a Cristo Redentor. Capítulo 4 é a adoração a Deus, o Criador. No capítulo 5, a adoração é a Jesus, Jesus Cristo, o Redentor. E no capítulo 4, a adoração foi dos 24 anciãos, os 4 seres viventes. No capítulo 5, a adoração é universal. E a igreja fará parte desta adoração. Ela estará nesse culto universal. O tema da adoração é a redenção oficiada por Jesus. Então, para quem está desde o primeiro dia, dá para perceber que o livro vai ficando mais claro. Não fica aquele bicho de 7 cabeças. A gente vai entendendo ele por parte, vai clareando. E a gente vai percebendo uma sequência lógica no livro do Apocalipse. É verdade que quando a gente fala do céu, a gente precisa de fé. E fé não é acreditar no inexistente, é acreditar no que não se viu. Hebreus 11, versículo 1 diz que fé é a convicção de fatos. Fatos é fato, contra fato não há argumento. É a convicção de fatos que não se veem, mas são fatos. Fatos é o que existe ou o que existirá, mas já está determinada a sua existência e eles não se veem. Então vamos entrar no capítulo. Diz assim, 5:1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Então, depois da adoração daquele que se assenta no trono, que nós encerramos na última quarta, falando que ele é digno, porque ele é o Criador, porque tudo veio existir, porque ele quis, porque foi da vontade dele, e que a sua criação é poderosa. Quando ele terminou de escrever isso, ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, na mão direita do Deus soberano, um livro, escrito por dentro e por fora. Então, para você entender esse livro escrito por dentro e por fora, não pense num livro como o de hoje. Pense num livro como o de antigamente, que era um pergaminho enrolado, Peles de animais eram escritas nela, e eles eram enrolados numa madeira, e assim eles se preservavam. Então ele viu um livro. O livro que ele viu era um rolo. Imagine um rolo.
selado por dentro e por fora, porque ele tinha o último selo aqui na borda. Quando se abria um pedaço do livro, o primeiro selo, se podia ler uma parte. Ele tinha um outro selo aqui e um outro aqui, primeiro selo. Quando se desenrolava mais um pouco, tinha outro selo. Um selo aqui, outro selo aqui. Por isso ele é selado por dentro e por fora. Se pensar num livro de hoje selado por dentro e por fora, você não consegue entender nada. Onde as páginas são arrumadas na sequência, tudo desse tamanho. Então era um pergaminho. Ele ia desenrolando. Ao todo, ele tem 7 selos, por dentro e por fora. Então ele viu na mão daquele que estava sentado no trono, na mão de Deus, um livro, e este livro estava selado. Selo na Bíblia quer dizer posse. Selo quer dizer garantia, proteção, certeza. Até algum tempo atrás, as propriedades eram seladas. Uma correspondência real, ela era selada. Então, o selo não violado garantia autenticidade. Numa propriedade, ele garantia posse. Numa porteira, num documento, ele garantia autenticidade. Selo violado, aí perdia-se a autenticidade. 7 selos, 7 na Bíblia, é o número que representa não somente a santidade, mas aquilo que é pleno. Então, 7 selos está dizendo que o livro plenamente será cumprido. Ele é autêntico, ele é digno de aceitação, ele é original, ele é do céu. E os 7 selos é uma certeza plena de que o que está no livro, por mais absurdo que alguém acha, vai acontecer como está dito. É isso que é a interpretação bíblica. O livro, com certeza, é o livro do juízo das nações. Os juízos de Deus sobre as nações da terra serão anunciados no livro. Pode ver que a igreja ocupou o capítulo 2 e 3, contou a história da igreja. O capítulo 1 foi a apresentação de Jesus glorificado. 2 e 3 é a história da igreja, e agora não se fala mais da igreja. A igreja estará no céu, e depois o livro para de falar das coisas que estão acontecendo no céu e passa a anunciar os juízos que virão sobre a terra. No versículo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Então veja bem, o livro que ele viu é um livro que, pelo símbolo dos selos, dos 7 selos, fala que é o livro do juízo das nações. E agora ele viu que ninguém na criação, de todas as coisas criadas, podia nem olhar para o livro, muito menos desatar os seus selos, tomá-lo nas suas mãos e desatar os seus selos. E ele chorava, João chorava, porque ninguém podia fazer isso. Então pense, queridos, se é um livro de juízo das nações, juízo significa morte, pranto, dor, destruição. Está tudo escrito no livro. E agora, quem é que vai apertar esse botão? Quem é que vai abrir esse livro? Quem é que tem condições de falar de juízo de todas as pessoas do mundo todo? Quando você assiste um filme ou uma reportagem dos pilotos que apertaram o botão para explodir a bomba atômica, que responsabilidade? Destruir uma cidade, vidas, famílias, gerações. Agora ali não é um botão para destruir uma cidade. É alguém que vai tomar um livro para abrir, e à medida em que ele for lendo os juízos, eles serão executados. Quem vai fazer isso?
E João olhou e falou, olha, ninguém podia fazer isso. Ninguém estava em condições de abrir o livro e desatar os selos que fala do juízo das nações. E ele chorava porque, ao mesmo tempo que a responsabilidade de abrir o livro é muito grande, mas, por outro lado, se não houver juízo, o ciclo do pecado não encerra a sua destruição. Não pode ficar do jeito que está. Os irmãos podem imaginar de quando Deus criou o homem, Deus criou a terra, quanta destruição já teve, como ela vai engolindo a vida, o belo da vida. Se o ciclo do pecado não for interrompido, a que nível deixará o homem? Então a destruição tem o seu prazo final. E quando João chorava, no versículo 5, ele chorava porque ninguém podia olhar para o livro nem abrir o livro, então tudo vai ficar do jeito que está. O diabo vai continuar destruindo, minando, usurpando, roubando tudo que Deus fez. Mas nesse exato momento, quando ele chorava, um dos anciãos, que estava na adoração, do capítulo anterior, disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então, capítulo 5, versículos 5 e 6, um dos anciãos falou para João, João, não chore não, olha lá, o leão da tribo de Judá. Aí quando ele olhou, o leão da tribo de Judá, na verdade era o cordeiro. É o mesmo cordeiro de Isaías 53, o Cristo sofredor. O cordeiro fala do seu ministério de submissão, mas ele terminou o seu ministério e agora ele já não é mais o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Como nós já falamos, Judá é a tribo real. A bênção de Jacó sobre Judá é que da sua descendência jamais se apartaria o cetro real, dali viriam os reis. E ele está falando que Jesus, o Cordeiro de Deus, que se tornou leão da tribo de Judá, ele venceu. Venceu tudo que tinha que ser vencido para abrir o livro dos juízos com os seus selos. Portanto, o livro será aberto. Tem alguém que é digno de olhar para aquele livro, que é o livro do juízo das nações, e desatar os seus selos. Então, no versículo 6, diz que o cordeiro tem 7 chifres. Chifres, em toda a Bíblia, significa poder, poderio, autoridade. Portanto, ele tem todo o poder, 7. A plenitude, né? O número 7 é pleno, ele tem pleno poder, como também ele tem 7 olhos, como também ele tem 7 espíritos. Então, algumas vezes na Bíblia, quando fala dos 7 espíritos de Deus, fala da plenitude da vida que habita em Deus, porque o Espírito Santo é um só. A Bíblia fala um só batismo, um só Espírito, um só Deus, uma só fé. Simbolicamente, esses 7 chifres é a plenitude do poder, os 7 olhos é plenitude do conhecimento e os 7 espíritos é plenitude de vida. Portanto, ele venceu, ele pode abrir o livro, ele tem capacidade, ele tem autoridade, ele é o vencedor, o único que pode olhar para o livro e desatar os seus selos. Aí João conhece então o Cordeiro de Deus, que se tornou o leão da tribo de Judá. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, então houve o primeiro grande culto no céu, com uma adoração universal. Olha o que diz no versículo 8. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem nunca leu isso aqui não sabe que as suas orações não atendidas e não respondidas, elas não foram esquecidas, elas estão aguardando o tempo. Então todas aquelas criaturas celestiais, os 24 anciãos, os 4 seres viventes,
quando ele tomou o livro, antes de começar a ler o juízo, eles tinham harpas nas suas mãos e pegaram as taças que estavam cheias de incenso. Que incenso? Oração dos santos. A Bíblia chama de santos todos os salvos, lavados e remidos. Então, quantas milhares de orações foram feitas na terra, em lágrimas, em fé, e que não chegou o tempo de Deus responder. Mas estão todas lá, pedindo a Deus justiça, pedindo a Deus providência, pedindo a Deus juízo. Deus, olha o que me fizeram. Alguém diz, não, um dia a pessoa diante de Deus paga. Já ouviu essa fala? O juiz de toda a terra está vendo. As pessoas fazem para cá, fazem para lá, maltratam, pisam. E tem alguém orando, falando, Senhor, olha isso. Olha a tua igreja, olha o teu povo, olha o teu servo, olha aquela pessoa. Os anjos recolhem essas orações e deixam diante de Deus. Ficam lá, em stand-by, esperando o momento. Às vezes nós achamos que banco de dados, armazenamento de dados é coisa nossa, né? Antes do homem pensar no computador, lá em Malaquias, a Bíblia já fala, vocês dizem, a vossa palavra foram agressivas para mim, mas que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, e há um memorial diante deles, e o anjo do Senhor escreve. Lá antes de Cristo, anjos escrevendo. O que eles estavam escrevendo? O anjo escreveu o que eles falaram. Ó Senhor, a tua palavra foi muito dura. Escreveram lá. Aí Deus mandou o profeta e falou assim, olha, está escrito, mas o que foi que nós dissemos? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, quem não serve prospera. Está escrito lá. Vocês disseram que não vale a pena servir a Deus. E essas palavras foram agressivas para Deus. E Deus mandou anotar. Vai chegar o dia que ele vai ler ela. Então aqui, como se trata de juízos que serão derramados, então a igreja é o corpo de Jesus, sempre foi. Foi nela que o Espírito Santo gemeu. Foi nela que o Espírito Santo sofreu as marcas dos sofrimentos de Cristo. Foi nela que o Espírito Santo foi rejeitado. Foi nela que o Espírito Santo foi expulso, zombado. E a igreja, ao longo da sua existência, ela ofereceu a Deus orações. Orações que elas estão todas lá no céu em taças. Então não sei quantos milhões e milhões de pedidos tem lá para Deus fazer justiça. Aqui na justiça da terra, quando há muitos pedidos por uma determinada causa, os juízes são pressionados, há um clamor, né? Quando tem poucos, a pressão é menor. Agora tem lá os pedidos da igreja amada de Jesus, que sofreu ao longo da sua existência. Então os anjos, na adoração, pegaram as suas taças cheias de incenso e começaram a entoar um novo cântico, dizendo. Por que novo cântico? É novo porque nunca foi cantado. É o cântico da redenção. Nunca foi cantado, portanto ele é novo. Não se trata de nenhum dos cânticos que nós cantamos aqui, que são os cânticos da nossa peregrinação, enquanto somos peregrinos pelo mundo. Ali é o cântico da redenção. João recebeu a revelação da letra do cântico. A letra diz assim, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. Ele desceu ao império da morte, ao mundo dos mortos, e está vivo. E quando fala da morte, fala de juízo, daquele juízo que Deus falou para o homem, certamente morrerás. E para lá ia toda a humanidade, ia morrer para sempre. E por que ele vai pegar um livro agora que fala de justiça, onde muitos serão justiçados e outros serão remidos? Porque ele foi ao mundo dos mortos. E voltou vivo de lá, trazendo vivos com ele. Não voltou apenas ele.
Então o livro diz que ele é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação. É a letra do cântico. O Senhor é digno de tomar o livro e abrir, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Veja que o culto é universal. Daqui a pouco na leitura nós vamos ver que nesse culto aqui, que a igreja faz parte, que ela vai estar cantando o cântico dos redimidos, porque ela é a única redimida, ela e os santos do Antigo Testamento. Redimidos é os que estavam sentenciados à morte, mas foram regenerados. Foram comprados de volta. Então a primeira informação que nós temos aqui no culto é que Jesus está sendo louvado porque ele comprou para Deus com o sangue dele gente de todas as classes, tribo, povos e línguas, em todos os tempos, em todos os lugares. Você sabia que você já foi comprado? Então você não está à venda. Amém? Quando o diabo oferece seus prêmios para nós, que o diabo oferece as coisas do mundo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, nós temos que falar para ele, olha, não posso fazer negócio, eu já fui comprado, não estou à venda. Porque quando alguém se vende, ele cancela a compra anterior. E para comprar para Deus, foi preciso que Jesus comprasse com um valor inexistente no universo. Então, por exemplo, a terra sempre teve ouro, prata, pedras preciosas, mas isso não pagava pela alma de ninguém perante a justiça de Deus. Se Jesus tivesse mandado anjos garimpar todo o ouro da terra e falar, olha, Deus está comprando um povo para ele, não dava. Então a justiça de Deus exigia para remir uma única alma, ou todas as almas que pudessem ser remidos, preço de sangue inocente. Onde é que tem sangue inocente? Pensa comigo. Na terra não tinha. Só na terra tem sangue. No céu não tem sangue. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Será que existe sangue em algum outro lugar no universo? Não temos informação. O preço para a remissão do homem, ele estava condenado a morrer, portanto ele perderia sua vida, derramaria seu sangue. O preço para remi-lo era sangue inocente. Entende por que Jesus teve que se fazer homem? Para ter sangue. Sangue sem pecado, sangue inocente. Só ele tinha. Mais ninguém. Gabriel não serviria, Miguel não serviria, um querubim, um serafim. Era preciso sangue inocente. Aí Jesus, para nos comprar para Deus, porque ele veio por ordem de Deus, Deus amou o mundo, enviou ele aceitou a missão, ele derramou o sangue dele, e com o sangue dele, ele comprou para Deus pessoas de todas as classes, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Então veja bem, nós somos comprados por uma coisa que não existe na terra. Um valor que ninguém pode pagar. Por isso é que é de graça. Quando a salvação foi oferecida de graça, não é que ela não custa, é que ela custa tanto que ninguém pode pagar. Se tivesse que pagar, ninguém salvaria. Se nós tivéssemos que pagar por este sangue, nós morreríamos. Então Deus ofereceu de graça, porque ninguém pode pagar. Quando fala que Deus comprou, e para Deus constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, olha que coisa interessante. Jesus comprou com o sangue dele pessoas para Deus, e Deus vai constituir com elas um reino, para elas reinarem com ele. Jesus é o rei, e elas reinarão. Simples entendimento. Presta atenção no que o diabo fez com o homem e presta atenção no que Jesus fez com o homem.
O diabo, quando propôs uma aliança com o homem para desobedecer a Deus, ofereceu para ele que ele seria Deus. E, na verdade, o diabo levou o homem para longe de Deus, e o homem, juntamente com o diabo, está em queda livre. Perdeu a sua beleza original, a sua glória original, e um dia perderá a sua vida e viverá para sempre no inferno. Você pode imaginar a origem humana, quando Deus criou Adão, adulto, sem pecado, 100% perfeito, quando ele se viu livre no Éden, podendo olhar para Deus, conversar com Deus, cheio de vida, e Deus dá a ele um sono, e da sua costela faz uma mulher, e está ali um exemplar masculino, um exemplar feminino, obra das mãos de Deus, sem a mancha do pecado. Aí você olha para o homem hoje comendo lixo, definhando no pecado, nas drogas, na morte, na enfermidade, alguém numa doença terminal. Você olha alguém cadavérico ali lutando pela respiração e pensa no Adão que Deus criou e diz: quem fez isso? O diabo. Foi o que ele prometeu para Adão, mas ele não tem nada para dar. Ele fez o homem romper com o Senhor da vida. E assim até hoje, milhares de pessoas na sua juventude, na sua beleza, na sua capacidade, elas aceitam as propostas do inimigo e tem um fim desse. Olha o que o diabo fez com os próprios anjos, sendo aqueles que o seguiram, sendo anjos de luz, se tornaram na sua rebeldia espíritos imundos. Se nós pudéssemos sentir a presença de um anjo de luz aqui, se nós pudéssemos, porque nós não podemos. Se um anjo que num instante está na terra, no outro instante está no céu, eu não sei qual é o limite da sua velocidade. Se ele estrondasse as suas asas aqui, o prédio desintegraria. Porque um Boeing que viaja a 1.500 km por hora, se ele ligar a turbina dele aqui, não fica nenhuma cadeira no lugar. Ele viaja a 1.100 km por hora. E se alguém fosse para o céu a 1.100 km por hora, não sei quando ele chegaria lá. Então, se um anjo, no seu fulgor, na sua glória, no seu resplendor, pudesse, porque os anjos, quando se apresentaram para socorrer humanos, eles tomaram a forma da limitação humana, para comer com Abraão, para ajudar algumas pessoas. Mas se eles pudessem estar aqui na sua glória, eles enriqueceriam esse ambiente. Só uma criatura, só um anjo. Os demônios é o contrário. Se um demônio se manifestar na sua forma como ele é, o ambiente fica horrível. São espíritos imundos. Por que eu estou dizendo isso? Para nós percebermos o que o Cordeiro fez. Por que ele está sendo adorado? Nós fomos criados do pó, somos barro, portanto da terra nós somos Adão, Adamá. Não tínhamos que ir para o céu, nós somos criados para a terra, para reinar aqui, governar aqui. No princípio Deus falou: governe, sujeite, a terra é tua. Deus é o Criador e o homem governa ela com Deus. E ele tributa a Deus toda a honra, toda a glória, com a sua sabedoria de governamentar. Uma ação demoníaca, eu penso assim, uma ação demoníaca levou anjos a perder o seu estado de glória e homens os perderam o seu estado original e levou eles para um estado deplorável e por último a morte eterna. Jesus, ao contrário, ele pega pessoas humanas que estavam condenadas à morte e pelos seus méritos, pelos seus feitos, dará a eles uma vida imortal num corpo de glória para viver acima dos anjos. Porque está revelado na Bíblia. O próprio João, que está tendo a revelação, vai ouvir do anjo: adora a Deus, porque João quer adorá-lo no final. E o anjo que contou tudo para ele falou assim: olha, não faça isso. Coloca ele de pé. Ele caiu de joelhos, coloca ele de pé e falou: não faças tal. Eu sou conservo teu. Quem sabe o que é conservo?
Servo do servo. Você é servo de Jesus, eu sou servo da igreja de Jesus. Adora a Deus. O anjo está dizendo para João, você está acima de mim. Não chegou a tua hora ainda, mas você vai chegar lá. É fatos que não se veem, mas é fatos. Deus, na sua sabedoria, talvez, isso eu não sei, não está escrito em lugar nenhum, nunca li, mas a preencher os milhares de anjos que deixaram de ocupar o céu para seguir Lúcifer na sua rebelião, agora Deus tem milhares e milhares de salvos elevados à posição acima dos anjos pelos méritos de Cristo. Aí quando a Bíblia diz que eu fui comprado para Deus e o plano de Deus é esse, você vai se vender para quem? Tem gente que troca isso por uma bebida, por um prazer carnal, por uma vida sem compromisso. Eles não têm ideia do negócio errado que eles estão fazendo com a vida deles. Então nós somos comprados para isso. Nessa adoração universal, a letra do hino é essa: Tu és digno, Cordeiro, de ser adorado, porque o Senhor foi morto, e com seu sangue o Senhor comprou para Deus gente de todos os tipos, em todos os tempos, em todos os lugares, e os constituíste reino, e eles reinarão para sempre. Reino e sacerdotes. Nesse culto, quem gosta de multidão vai estar feliz. Olha aí, no versículo 11. E viu uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então pensa comigo. Ele viu e ouviu vozes de anjos, milhões de milhões. Então veja bem, chega a 1 milhão, depois 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, até você chegar a 1.000 milhões. Acompanhou o raciocínio? E aí ele não enumera que é 1.000, ele fala milhões de milhões. Como a gente sabe que anjos não procriam, o número que existe é o número que foi criado. Isso aqui é o exército celestial que Jesus havia dito para Pedro, quando Pedro queria defender ele com uma espada. Falou, Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Me defenderia. Um anjo só poderia defendê-lo, não 12 legiões. No Antigo Testamento, um anjo matou numa única noite 185.000 soldados. Um único anjo, numa única ação, em uma noite, matou sozinho 185.000 soldados. E não matou mais porque recebeu ordem para parar. E o exército celestial que está no culto, ouvindo a igreja cantar o cântico da redenção, é de milhões, milhares de milhares. Neste culto universal, toda a criação, ela está interligada com o que está acontecendo no céu. Criaturas na terra, nos mares, criaturas que desconhecemos, que obedecem a Deus instintivamente. A natureza, porque a Bíblia fala que Deus chama as estrelas, elas comparecem. Como que isso acontece? Não sei, um dia eu vou saber. Você lembra quando Jesus gritou, está consumado? E o sol escureceu? E a terra tremeu? Não diz que um anjo foi lá e encobriu o céu e nem que chacoalhou a terra. Diz que a criação sentiu. Pedro fala, a criação geme aguardando a sua libertação, porque por nossa causa ela também está maldita. Então os animais, por causa do nosso pecado, experimentam uma vida anormal, de sofrimento, de ferocidade, desequilíbrio, da ação humana, da ação diabólica. Então eu não sei ao certo como é isso, mas está dito aqui que nesse culto ao Criador, e agora com a participação da igreja cantando o cântico da redenção, toda a criação participará. As que estão nos mares, na terra, debaixo da terra, no céu, onde Deus criou alguma coisa, ela estará tributando a Jesus,
A adoração, por quê? Porque o pecado do homem havia contaminado tudo isso, e tudo isso deixaria de existir se não fosse o sangue remidor. O pensamento é o seguinte: quando Deus decidiu criar, e que ele viu que o homem ia pecar, imediatamente tudo que Deus criasse ia ser destruído, a não ser que eles fossem remidos. Portanto, Deus sustentou com o sangue de Jesus, suportou com o sangue de Jesus, até chegar o tempo do cordeiro morto ser ressuscitado, e agora vai chegar o tempo da igreja ser arrebatada, e chegará o tempo do juízo vir sobre a terra, até que tudo seja consumado. Então, queridos, é maravilhoso a gente saber que nesse culto no céu, todo mundo vai querer estar lá. Mas tem a ver com aqueles que cultuavam aqui. Os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É gente que já via essa honra descrita aqui no Apocalipse, ela já é fato, ela já está anunciada. Então aqueles que disso tomaram posse pela fé, já antecipadamente tributaram a ele cultos. É um fato que todo mundo vai querer encontrar com Deus no céu. Só que ninguém se encontra com Deus no céu. Você se encontra com Deus na terra. Porque foi na terra que o homem se perdeu de Deus, foi na terra que Deus enviou Jesus para salvar o homem. Depois, para o céu, são aqueles que já foram reconciliados. Aqueles que não foram reconciliados, não há informação de que eles vão para o céu, diz que eles vão para o juízo do trono branco. Talvez eles vão para o céu apenas para isso, para juízo, mas não para conhecer as moradas celestiais. Então, queridos, os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram nesse grande culto universal ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse culto tem a letra do cântico, é o cântico dos redimidos. Esse culto não aconteceu ainda. Esse culto é aquele culto que todo mundo que cultua sonha com ele, porque vai estar todo mundo lá. Ninguém faltou, ninguém vai embora, não tem despedida, ninguém vai voltar para sua casa. É lá que eles vão morar, é lá que eles vão reinar. E isso Deus enviou o anjo para revelar para João e falou: olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras, escreve aí as coisas que vão acontecer. Então esse culto tem dia marcado para acontecer, tem o ritual do culto, como vai ser, tem a letra do cântico, tem quem vai cantar, está tudo aqui. E isso vai ser logo após a igreja ser arrebatada. Enquanto isso, na terra, a gente vai ver quarta-feira que vem, quando começam as aberturas do selo. Aí quarta-feira que vem, enquanto a igreja está vivendo esse momento no céu, o anjo começa a revelar para João o que está se passando aqui na terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento. Depois de um dia de trabalho, aqui estão, ó Deus, aqueles que o Teu Espírito Santo congregou neste lugar, para juntos aprendermos a Sua palavra. Nós a recebemos, ó Deus, como Sua palavra, e rendemos a Ti a nossa gratidão, porque o Senhor nos dá o direito de cultuar na terra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor aceita o nosso culto, porque o Senhor nos recebe na Sua presença. Nós Te louvamos e Te adoramos. Eu peço a Deus que a revelação do Teu Evangelho, a revelação do Apocalipse, elas possam, ó Deus, nos iluminar. Elas possam, Senhor, transpor as nossas barreiras humanas, as nossas limitações religiosas, puramente humanas, e que possamos, ó Deus, compreender
que o Teu Espírito Santo que usou João para escrever, pessoas para escrever, Ele mesmo, ó Deus, possa nos usar para compreender, possa nos abençoar para praticarmos e vivermos na esperança daquilo que estamos aprendendo. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.